O técnico Mano Menezes fechou a preparação para enfrentar a equipe do Esportivo neste sábado pelo Campeonato Gaúcho, no último compromisso da primeira fase do estadual. A equipe deverá ter mudanças e 3 jogadores ganharão oportunidades que podem alavancá-los como titular na sequência do Campeonato Estadual. No mercado de transferências, muitos nomes especulados. Até mesmo Roberto Firmino teve o seu nome em pautas ligadas ao Inter no noticiário nacional e a direção se manifestou sobre o suposto interesse pelo atacante atualmente no Liverpool. Cuéllar também movimenta a pauta. O volante colombiano, que ainda está na mira da direção do Internacional, tem a sua situação de liberação bem complexa, mas o Inter ainda não desiste e fez proposta ao clube árabe ao longo dessa semana. A gente fala também sobre a expectativa por Vitão e o trunfo que o Inter perdeu ao longo desta semana. Esse é o Diário do Inter KTO de sexta-feira, 10 de março de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Neste vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta sexta-feira. E eu começo falando sobre o treinamento com os portões fechados no CT Parque Gigante. O técnico Mano Menezes novamente abriu apenas na parte do aquecimento. Mas algumas informações importantes foi possível ser colhida por parte da reportagem. Por exemplo, os desfalques para a partida. O Gabriel Baralhas, por exemplo, é mais um desfalque. É mais um jogador que está fora do jogo. Ele sentiu um problema no tornozelo ainda no Clássico Grenal, isso foi no domingo, e não voltou a treinar. Foi naquele lance em que o Vilhaçante acabou saindo da partida e que fez com que ele, Baralhas, saísse no intervalo do jogo. Ele sofreu a falta, o Gabriel Baralhas, e uma pegada muito forte no tornozelo. Tá fora do jogo contra o Esportivo e quem sabe volta a treinar na próxima semana aí pensando em semifinal do Campeonato Gaúcho. Além do Baralhas, os outros desfalques são o Cuéllar, que teve uma fratura nos dentes, e também o Pedro Henrique, que está suspenso. São os desfalques dentro de campo do Internacional, porque fora de campo tem um desfalque do Mano Menezes, que levou o 3º cartão amarelo e também está suspenso, não poderá ficar na beira do gramado nessa partida. O Inter inclusive divulgou a lista de relacionados e eu digo para vocês que o time titular é um mistério. A gente sabe que haverão mudanças, até por essa situação envolvendo jogadores lesionados, jogadores suspensos, mas algumas preservações podem acontecer. Durante a semana, o Sidney Lobo colocou no gramado do CT Parque Gigante um esboço de time na atividade de quarta-feira, que tinha Mário, Igor Gomes, Nico Hernandes e René, Matheus Dias e Johnny, Estevão, Alan Patrick e Wanderson, na frente o Luiz Adriano. Mas é bem difícil a gente cravar qual será o time titular do Internacional para enfrentar a equipe do Esportivo. A gente sabe que vai ser um time bem diferente e que 3 jogadores terão suas oportunidades para começar jogando e podem, através das atuações, garantirem vagas no time titular do Inter no restante do Campeonato Gaúcho. O goleiro John, porque o Cuéllar teve esse problema no dente, e o John é um goleiro que foi contratado para disputar a posição com o Cuéllar. Então, se o John for bem e conseguir ter uma sequência, existe a chance dele assumir a titularidade do Internacional, porque ele foi contratado para disputar a posição com o Cuéllar. Além do John, que é uma das atrações por esse aspecto, o Matheus Dias, que é um jogador que a gente vem falando já há algum tempo, que está agradando muito ao Mano Menezes e que inclusive foi cogitado para começar jogando no Clássico Grenal. E entrou no intervalo da partida na vaga do Gabriel Baralhas, quando o Baralhas se machucou o Matheus Dias, e terá a oportunidade para ser titular ao longo deste sábado. E também o Luiz Adriano, que vai ter sua primeira oportunidade como titular na vaga do Pedro Henrique, que está suspenso, e entra na briga por titularidade porque é um centroavante de ofício. Eu até apostei com o Meneghetti, obviamente que eu coloquei ali uma leitura, porque isso sequer está definido ainda. Eu acho que o Pedro Henrique não perde a vaga de titular no comando do ataque na semifinal do Gauchão. E o Luiz Adriano ainda segue no banco de reservas. Eu apostei isso com o Meneghetti. Mas é inegável que é uma partida importante para o Luiz Adriano, porque ele tem a possibilidade de mostrar alguma coisa e se credenciar a ser titular do Internacional, tá? Sobre o jogo de sábado, tá? A expectativa de 15 mil torcedores no estádio Beira-Rio. Uma expectativa baixa para um sábado, 4h30 da tarde. E tem um detalhe, as sócias torcedoras, elas não pagam, tá? Não pagam.
uma promoção do Beira-Rio e do Internacional em alusão ao Dia da Mulher que foi comemorado na última quarta-feira. Então, se está em dúvida de ir, vai. Você, mulher, vai pro jogo. É de graça. É só ir lá no site do Internacional, ver como é que faz para pegar o ingresso, para fazer o check-in, mas é uma promoção interessante e a expectativa de público está bem baixa para um sábado à tarde. Dá para dar uma movimentada e tentar aumentar isso daí, tá? Na tarde dessa sexta-feira, eu gravei um vídeo falando sobre Vitão e algumas informações importantes colhidas sobre o desejo do Internacional de manter o jogador em Porto Alegre e, mais do que isso, a ideia do Internacional de comprar o jogador e as possibilidades que o Inter estuda, tá? O Inter teria um trunfo nas últimas semanas para convencer o Shakhtar a liberar Vitão, que é o interesse do Shakhtar no lateral esquerdo Eric, que joga no Al Ain e que tem 50% dos seus direitos econômicos ligados ao Internacional. Só que a negociação entre Shakhtar e Al Ain não andou e o Inter acabou perdendo esse trunfo. Ainda assim, existe muito otimismo no Beira-Rio para a permanência do Vitão e por dois aspectos. O aspecto da FIFA e o aspecto do investimento. Eu dou detalhes sobre isso aqui, é só clicar para assistir e atualizar como que está a situação do Vitão. Eu sei que muita gente se preocupa com isso, quer que o Vitão fique em Porto Alegre, teve uma temporada espetacular em 2022 e o Inter está tentando se mobilizar para fazer isso, tá? Nessa sexta-feira, uma informação chamou a atenção do Brasil inteiro, talvez, envolvendo o Internacional. Porque o Bruno Andrade, repórter do Portal Terra, ele trouxe a informação de que o Roberto Firmino, jogador do Liverpool, Copa do Mundo, do UOL, desculpa, o repórter, o Bruno Andrade, que o Roberto Firmino teria sido consultado pelo Internacional, que a direção do Internacional procurou o staff do jogador, já que o Firmino disse que não vai renovar com o Liverpool, para fazer uma consulta, para pedir valores, quanto que o Firmino quer ganhar, onde que ele quer jogar, ele pensa em voltar para o Brasil, ele quer ir para a Europa. Essa consulta teria sido feita pela direção colorada. E aí assim, esse tipo de consulta é mais do que habitual. E eu vou dizer para vocês, eu tenho certeza que o Inter fez. Eu tenho certeza que alguém do Inter, do Capa, fez esse tipo de consulta, porque é praxe, é padrão. E obviamente repercute, porque é o Inter ligando para ter informações a respeito do Firmino, tá? Eu tô dizendo que eu tenho a certeza, ninguém do Inter me confirmou, pelo contrário. Quando a gente pergunta para os dirigentes do Internacional, e a gente conversou com o presidente Alessandro Barcelos, trocando mensagens, com o William Thomas, trocando mensagens, eles garantem que é mentira a informação, que o Inter não procurou Roberto Firmino. Mas aí eu vou passar uma situação para vocês, tá? Por mais que o Inter tenha me negado, eu acredito que isso possa ter acontecido. Porque essa consulta ela é muito preliminar, ela é muito superficial e ela é até obrigação de todos os clubes para serem feitas para que eles estejam cientes do que está acontecendo no mercado. Quando o presidente nega, quando o William Thomas nega, talvez eles tenham negado um interesse do Inter no jogador, uma tentativa do Inter de contratar o jogador. Mas a consulta, eu acredito plenamente que tenha acontecido, mas é importante dizer, a direção do Inter nega qualquer possibilidade envolvendo Roberto Firmino, até porque o Éder Valencia chega na metade do ano, não faria muito sentido mesmo o Inter investir no Firmino, mas para mim consultaram, eu acredito na informação do Bruno Andrade, e aí dando um pouco do bastidor de como as coisas acontecem para vocês, tá? Cuéllar também teve o seu nome bastante movimentado na pauta nessa sexta-feira, tá? A gente apurou a informação e o Lucas Dias trouxe essa informação no canal dele, com uma ligação que ele fez ainda pela manhã, de que o Inter não desistiu do Cuéllar, mas que é um jogador praticamente descartado para esse momento e tido como muito difícil. 99,9% descartado. Para agora foi o que disse a fonte para o Lucas Dias. O ponto é, o Lucas Colar trouxe uma informação que vai ao encontro disso na tarde dessa sexta-feira, de que o Inter fez uma proposta para o Al Hilal, proposta essa recusada, porque o Al Hilal, que é o clube do Cuéllar, está pedindo 26 milhões de reais, que dá aí cerca de 5 milhões de euros, e só liberando no fim do ano. Os árabes estão muito rígidos na negociação com o Cuéllar, que quer sair de lá, quer jogar no Brasil e inclusive conversa frequentemente com a direção do Internacional. Mas a negociação é muito complexa. Então, a informação do Colar ela faz sentido de que o Inter tenha
investido nessa semana e de que o Inter ouviu um não, e aí faz sentido a informação do Lucas Dias, que essa eu pude confirmar também, enfim, eu sei das conversas que o Lucas teve, de que o Inter, de fato, não vê possibilidade de ter o Cuéllar nesse momento, mesmo entendendo que é um jogador interessante, e a direção admite isso a todo momento, nunca escondeu que gosta do Cuéllar como jogador. Para fechar, gente, vamos falar de KTO. Quero passar aqui as odds envolvendo o Campeonato Gaúcho, neste sábado, ó. Internacional e Esportivo, odd do Inter 1.2, empate paga 6, Esportivo tá pagando 13. Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!